Falando nisso, né, a nossa próxima palestra agora, eu vou convidar o Vinícius Hoffmann, da Conservar, nosso parceiro de longa data. Bem-vindo, Vinícius, está aí na tela já. Boa noite. Boa noite, obrigado aí pelo tempo, o teu tempo, obrigado pela Conservar por disponibilizar também um profissional, né, sênior aí para estar conosco conversando. Vamos conversar um pouco sobre a parte de refrigeração no mercado cervejeiro, a parte de utilidades. Então, vou deixar você aí com a galera. Tens aí uns 45 minutos para conversar. Vamos ver as dúvidas da galera e a gente estica um pouco depois também, se for o caso. Não tem problema. Bem-vindo, Vinícius. Vou deixar você na sala e vou carregar aqui a tua apresentação. Beleza? Tá bem. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer ao Bresciani e ao Thiago pelo convite de estar mais uma vez juntos aí com a escola, com a ISM, e poder compartilhar um pouco da nossa experiência, com a nossa vivência na área de utilidades. Eu gosto de falar assim, né? Na área de utilidades industriais. Bom, o tema da minha palestra é bem específico, né? Ele é muito abrangente, então, mas eu tenho esse tempo para a gente passar um pouco do que a gente tem de experiência nessa parte do resfriamento do mosto, né, nas cervejarias artesanais, e o impacto, né, que o bom dimensionamento do sistema do conjunto, né, de resfriamento de mosto, ele impacta no sistema de refrigeração da cervejaria como um todo, tá? Então, primeiramente, gostaria de me apresentar a nossa empresa. A Conservar é uma empresa de consultoria técnica e representação comercial. Somos em 2 sócios, né, eu e o Felipe. Nós começamos a Conservar em abril de 2009, já vão 16 anos, e nosso foco sempre foi, né, desde o início, desenvolver soluções na área de aquecimento e resfriamento de processos industriais, tá? Sempre com foco na questão da conservação de energia, da preservação do meio ambiente, e para isso a gente conta com uma série de equipamentos, de produtos, e obviamente de parceiros, né, que nos transmitem bastante tecnologia, know-how também, que são os fornecedores dos equipamentos. Então, são empresas que são alinhadas com a Conservar, a gente mantém relação com eles, a relações comerciais há muito tempo, né, nesse mesmo período, né. Então, a primeira foi justamente a Arauterm, que é uma fábrica de caldeiras, aquecedores e geradoras de água quente. Depois, complementando essa parte de vapor, a gente tem uma parceria sólida com a SC desde 2006, então já são 9 anos. A Bermo, que é uma empresa de Blumenau, né, do mesmo local da escola, empresa focada em condução de vapor e outros fluidos industriais, então parte de válvula, automação dos processos. A Importerm, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, de Gravataí, muito focada na parte de combustão, na parte de troca térmica, parte de queimadores, aquecedores. É um grande parceiro nosso também, de longa data, também de quase 14, 15 anos. E a Via Equipamentos, que é o nosso parceiro na parte de refrigeração industrial, e fornece unidades de água gelada, chillers, torres de resfriamento, e que fecham, né, que completam o nosso mix, né? Hoje nós vamos falar de trocador de calor, né? Então, o sistema de troca térmica, então, esses fornecedores nossos todos estão envolvidos, porque tudo começa com a troca de calor, né? Então, eu preciso aquecer ou eu preciso resfriar um processo, e a gente tem esses parceiros que nos apoiam com as soluções, tá? De forma bem rápida, na parte de aquecimento, então, são caldeiras, né? Caldeiras a gás, a diesel, a pellets de biomassa, que é um combustível que vem forte de uns anos para cá. Nós estamos nos especializando no biogás, né? No biometano também, para queima em sistemas de reaproveitamento de energia de efluentes. As caldeiras a biomassa, né? A cavaco, a lenha, e a parte de geradores de vapor,
que na área de cervejarias industriais, artesanais, perdão, ela entraram muito bem, principalmente para os brewpub, né, que são consumos menores, então são equipamentos que não se enquadram na normativa, na NR13, são mais fáceis de instalar, enfim, bastante empregados aí nas cervejarias também, tá? Temos ainda uma linha de aquecedores de água quente e aquecedores de fluido térmico que são para outras, não tão aplicados em cervejarias, né, mas aplicados em outras indústrias no Brasil. A parte de combustão, a gente tem algumas cervejarias com queima direta, né, então se aplica em alguns casos, então queimadores para gás e óleo, como queimadores de pellet de biomassa também, que dá um retorno interessante na economia com combustível, né? O pellet de biomassa ele fica aproximadamente 1/5 do valor do preço do GLP, então a gente tem uma boa possibilidade de fazer conversão e trazer um bom retorno financeiro para o cliente com a economia de combustível, tá? Isso vale para queima direta como para caldeiras também, aonde a gente aplica esses queimadores para pellets de biomassa, tá? E a parte de estações de gás, as reguladoras de gás, que hoje é tudo normatizado, de acordo com a NBR 12313, a gente fornece soluções para a área de combustão e condução de gás também. A parte de refrigeração, então as unidades de frio, os chillers, né, as unidades compactas, as unidades menores. A Via agora desenvolveu uma máquina diferente, é uma máquina que ela é modular, então ela permite a composição de unidades, então são módulos, né? Eu tenho módulos individuais, eu posso ir agregando mais módulos à medida que eu aumento a demanda da minha fábrica, né? Então são módulos de 100 mil quilocaloria, eu posso ampliar até 600 mil, 900 mil quilocaloria, tá? São semelhantes às máquinas menores, uma máquina que nem essa, que é da linha LC, a linha cervejeira, que é uma linha inox, né, específica para cervejarias, e isso permite a ampliação, então, dessas unidades. E as torres de resfriamento, que também é um produto fornecido pela própria Via. E aqui um pouco sobre troca térmica, então, nós temos a Bermo como grande parceiro em trocadores de calor, seja em trocadores a placas, como o Shell Intube, e alguns também para aplicação de aquecimento, resfriamento de ar. A gente tem fornecedores para sistemas com radiadores aletados. Fornecemos soluções também montadas, né, com skids, ou agregando componentes, agregando instrumentos, né, e fornecer uma solução montada com mão de obra, enfim, fazer um pacote, né, de acordo com a necessidade que o cliente tem. A gente customiza normalmente os nossos projetos, né? Não tem uma coisa fechada, não tem uma coisa única, né? A gente gosta muito de entender bem o que o cliente precisa e aplicar a melhor solução com base naquilo que a gente tem disponível aí. Não só nesses nossos parceiros, mas se precisar buscar alguma coisa fora também é possível. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje, de tudo isso que eu falei aí, é a parte de trocadores de calor a placas, né? Mas trocador de calor a placas é um dos tipos de trocadores de calor existentes, né? O trocador de calor, por um conceito simples, né, é um equipamento, um dispositivo, né, utilizado para troca de calor entre dois fluidos, tá? Existe uma infinidade de tipos de trocadores de calor, mas basicamente são esses que vocês veem na tela aqui. Os Shell Intubes, né, os casco e tubo, os radiadores aletados, que mais utilizados para aquecimento, resfriamento de ar, né? Aqui normalmente a gente trabalha com líquidos, né? O trocador casco e placas, tá? É um trocador diferente para uma aplicação bem específica, trabalha com pressões mais elevadas. Aqui eu tenho um trocador casco e serpentina, também para condições mais críticas,
mas muito, muito utilizado para aquecimento de água em abatedouros, por exemplo, de frigoríficos, de aves e suínos. Os trocadores de calor a placas desmontáveis, né, com a função de aquecer e resfriar, vamos falar assim. Os brasados, que são muito utilizados também em cervejarias de menor porte, inclusive para resfriar mosto, né, em 1 ou 2 estágios, né, nas micro cervejarias artesanais. E os trocadores de calor gachetados com a função de condensadores, né? Então eu quero condensar um gás para fazer um reaproveitamento de energia. A gente utiliza também trocadores de calor, são trocadores de grande porte, com bocais bem maiores, né? E por onde, de um lado, eu normalmente trabalho o gás, né? Que trabalha com um volume específico diferente, né? Com uma densidade diferente. E do outro lado, eu trabalho com um líquido refrigerante, ou normalmente para aquecer a água, em aplicações de frigoríficos, né? Eu estou condensando um gás lá da graxaria, por exemplo, que é um subproduto, e estou aquecendo água para o próprio frigorífico para usar lá para os processos industriais, tá? Nós hoje vamos falar especificamente sobre os trocadores de calor a placas, tá? Que é o que a gente utiliza, né, no dia a dia nas cervejarias, né? Então, por que usar um trocador de calor a placas, né? Ele tem alta eficiência térmica, a gente vai falar sobre isso. Ele tem um baixo nível de ruído, que é uma preocupação grande das indústrias hoje com relação a conforto, né, para o pessoal, e não ter tanto nível de ruído, enfim, e atender normativas também. Ele é de fácil instalação, ele é compacto, né? Uma grande vantagem do trocador de calor, que ele é possível de ampliação, então eu posso inserir mais placas ou tirar placas, e eu ter uma outra configuração que me permite uma condição específica que eu queira, né, numa condição futura ou uma melhoria do meu processo, enfim, eu posso adicionar placas e fazer o upgrade, né, a ampliação desse meu trocador de calor. E a vida longa alta desse trocador de calor, porque a estrutura ela é muito robusta, né? São chapas, né? Os frames de fechamento externo são de chapas espessas, e as placas normalmente de material nobre, né? Então, como um aço inox 316L, que é o mais utilizado aí no nosso dia a dia aí nas cervejarias, tá? Então, realmente é o trocador, assim, para líquidos, né? É o trocador de calor mais utilizado. Como default, assim, como mais usual, é a placa em 316L, tá? Mas o trocador ele pode ser montado com placas de troca térmica de outros materiais, como o 304, o titânio, quando a gente aplica, exemplo, em salmoura, em outras aplicações mais críticas, né, com materiais mais abrasivos ou corrosivos, e depois em outras ligas, né, como alói, astelói, níquel. Então, é possível a gente ter essas placas, né, com esses materiais, né. Mas o inox 316L, por uma questão até de custo, né, e ser um material nobre também, né, é o mais empregado no dia a dia aí para essas aplicações de aquecimento e resfriamento de fluidos de forma genérica, tá? Principalmente quando se trata de bebidas e alimentos também, atende bem, tá? Agora fica sempre uma pergunta, né? Mas por que a gente usa o aço inox, né? E se vocês observarem aí, eu tenho uma tabelinha que mostra a condutividade térmica de alguns materiais, né? O aço inox, ele é o que, né, nessa tabela, obviamente, né, é o que tem a menor condutividade térmica dos outros, né? O aço inox, ele conduz pouco calor, não é o melhor condutor de calor, né? Mas por que a gente utiliza, então, ou como é a melhor forma de utilizar o aço inox? Eu tenho que modificar a forma da estrutura dele. E tem uma coisa que a gente vai falar já na sequência, que é a questão da turbulência. Então, eu tenho que criar um modos de eu melhorar o número de Reynolds. Nós já vamos falar sobre isso. Que está ligado à velocidade, a outros fatores de
física da dinâmica dos fluidos, que vai melhorar o rendimento da minha placa. Então, as placas, elas são normalmente todas corrugadas, né? Elas têm desenhos, e tem vários desenhos, as placas têm, cada fornecedor tem um desenho, enfim, e cada desses desenhos tem o seu objetivo, né? Então, as placas, elas são corrugadas. Com isso, eu consigo melhorar a transferência de calor ou a condutividade térmica dessa minha placa, melhorando a troca de calor, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem que demonstra bem a questão do fluxo, né? Qual a importância de eu ter um fluxo turbulento, né, num trocador de calor ou num sistema de troca térmica, né? Então, quanto maior a turbulência dentro do meu trocador de calor, melhor vai ser a troca térmica, tá? Então, o número de Reynolds, que vai entrar nas fórmulas mais adiante para dimensionar a área de troca do meu trocador de calor, ela está ligada basicamente à densidade, né? Ele é o produto da densidade do meu fluido pela velocidade de escoamento do meu fluido e a dimensão linear característica do meu trocador de calor, lá, se é um tubo, se é uma chapa, se é um radiador, se é um trocador de calor a placas, enfim, o perfil a dimensão linear dessa minha área de troca térmica. Dividido pela viscosidade dinâmica do meu fluido, tá? O pessoal às vezes faz um pouco de confusão, né? Mas a viscosidade, né, nada mais é que a resistência interna, né, interna das moléculas de um fluido ao escoamento, né? Então, um fluido mais viscoso, um doce de leite, ele tem mais dificuldade a trocar calor do que um fluido menos viscoso, como a água, por exemplo. Tá? Então, quando eu vou dimensionar um trocador de calor, tudo isso é levado em conta, né? Então, eu tenho que ter um perfil, um modelo de placa, um desenho de placa diferente para a água do que para um doce de leite ou para um outro produto mais viscoso, tá? Então, esses fatores, e aqui a velocidade, ela está na parte de cima da fórmula, ela é o fator determinante aqui, que quanto maior a velocidade, maior vai ser o meu número de Reynolds, maior vai ser essa turbulência, né? E assim eu vou ter uma melhor troca de calor. Então, essas questões da física são aplicadas na questão da dinâmica, né? Do fluxo, do desenho da placa de troca térmica, tá? Eu tenho vários modelos de desenho de placa, né? Então, a geometria da placa, ela pode ser obtuso, né? Que é um formato, e eu posso ter um formato, né, de geometria agudo, tá? Esses formatos vão me dar diferentes resultados com relação à turbulência, a coeficiente de transmissão de calor e perda de carga. Eu tenho essas opções, o dimensionamento do trocador de calor, ele é num programa, e o programa ele avalia, de acordo com os inputs que eu faço com relação a fluido, a densidade, viscosidade, pressão, enfim, temperatura, o próprio programa define qual é o melhor arranjo de geometria de placa para aquela minha aplicação. Aí eu tenho a formação da geometria dos canais, porque no trocador de calor eu vou aproximar duas placas, né, para fechar o meu canal, vamos falar assim. E aí o que eu preciso definir o que eu quero para o meu processo, que é um input, né, a informação que vem do meu cliente. Eu quero um trocador de calor com dois perfis obtusos, né, um H ou H. Então eu vou ter o quê? Uma alta perda de carga, uma alta transferência de calor e um melhor desempenho do meu trocador de calor em função do meu fluido. Mas eu preciso, talvez, numa condição de um fluido mais viscoso, eu preciso ter menos perda de carga, então eu vou usar as placas com perfil agudo, que quando elas se sobrepõem, elas ficam nessa geometria que está aqui, que é o canal que a gente chama de canal L.
Isso eu posso misturar as duas placas. Eu posso ter uma placa com um perfil obtuso, com um outro perfil agudo, e eu vou ter um perfil, uma geometria de canal diferente, que a gente chama de canal M, que seria um intermediário. Então, com esses arranjos de perfil de placa, eu vou conseguir a melhor performance para aquele meu modelo de trocador de calor, tá? Que, de novo, vai depender do fluido e daquilo que eu quero para o meu processo. Então, cada placa dessa, ela é montada dentro de um barramento, né? Dentro de um sanduíche de placas, né? E eu monto, assim, o meu trocador de calor. Então, basicamente, o trocador ele é composto dos frames de fechamento, onde eu tenho os pés, né? Eu tenho o frontal e o traseiro. Eu tenho um barramento, tá? Superior, que vai servir de guia também para as placas. Eu tenho as barras guia, né, de aperto do meu trocador de calor, ou melhor, o fuso de aperto. Eu tenho placas que a gente chama de placa fixa, que é a primeira placa e a última placa, vocês já vão entendendo a sequência. E as placas de troca térmica, tá? Que são intercaladas, né? Num lado eu passo o fluido quente, no outro frio, num quente, no outro frio, e assim por diante, tá? Assim, na verdade, eu monto o meu trocador de calor. O que define o fluxo entre uma placa, entre um canal e outro? É a montagem da minha vedação, do meu anel de vedação. Então, todas as placas são montadas na mesma posição. Na hora em que eu monto o trocador de calor, eu giro essa placa, eu inverto essa placa, para que eu alterne entre uma placa passando fluido quente e a outra placa bloqueada para que ele passe e ele vem para o fluido frio. Então, esses são os vedações os anéis de vedação dos bocais, que são intercalados entre uma placa de aquecimento e de resfriamento, vamos chamar assim, tá? Com isso, eu consigo, de forma bastante segura, impedir que um fluido passe para o outro lado. Então, eu sempre vou ter o fluido frio intercalado com o fluido quente. E assim vai. Tá? Então, eu tenho esse arranjo, né, de montagem dos trocadores que me permite fazer essa disposição das placas com bastante segurança. Tá? Então, não misturando os fluidos. Vou passar um vídeo para vocês aqui. Vamos ver se não. Vamos ver se vai rodar. Acho que não. Opa. Opa! Fazer um merchan aqui para a Unifique. Não estava previsto isso, pessoal, mas vamos adiante. Aqui, ó, comigo mesmo. Vem para Unifique. Perdão, professor.
Então, pessoal, acho que com esse vídeo aí deu para passar uma noção acho que bem clara, né, de como é feita a montagem do trocador de calor e já explica também como funciona, qual é a dinâmica, né, do fluxo, né, dos fluxos dos fluidos dentro do trocador de calor, né. Então, assim, essa parte inicial é mais para demonstrar para vocês como é fisicamente o trocador de calor por dentro, né? E entender que tem alguns cuidados no dia a dia que a gente tem que ter, principalmente considerando que o mosto ele tem um pouco de partícula, ele vai criar um pouco de película no meu trocador de calor, e a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, o trocador de calor em si, eu sempre falo, ele é uma peça fixa lá, ele não é para dar trabalho, né? Ele é para trocar calor. Então, assim, considerando que o lado da água ou do glicol normalmente é limpo, a gente tem que ter o cuidado sempre com o lado do mosto, né? Então, assim, a limpeza do trocador de calor é uma coisa que a gente já vai falar um pouco mais adiante também, que ela precisa ser observada com frequência, tá? Porque esses canais são extremamente finos, né? Esses canais por onde passam os fluidos. Então, a gente não pode ter muito resíduo, muito trube de fundo de tina, né? Indo para dentro do trocador de calor. Os fabricantes já têm alguns macetes, né, de como fazer essa extração, né, do mosto no fundo da tina de fervura, justamente para evitar que um residual lá vá para dentro do trocador de calor e entupa ele muito, muito rapidamente, tá? Mas assim, o que eu quero passar é que o trocador de calor, ele depende de informações da gente, mas a boa parte das informações para dimensionamento dele está dentro de um programa, tá? Então, às vezes o cliente liga, eu quero um trocador, assim, me dá o preço aí. Não é, eu não tenho, a gente tenta padronizar, mas nem sempre as variáveis, né, os dados de processo são os mesmos, né? As vazões, as temperaturas, o tempo que eu quero resfriar o meu mosto. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o trocador de calor, cada um deles, ele é dimensionado individualmente, né? Num programa, num software, e eu preciso imputar esses dados. Então, para nós, que eu não especifico no dia a dia, eu não opero, né, o software de dimensionamento, mas eu, com a experiência que eu tenho, óbvio, eu já sei as informações que são necessárias e os cuidados que a gente tem que ter para cada aplicação. Então, o programa, a pessoa que está lá especificando o trocador de calor, ele precisa receber as informações corretas, senão algo vai dar errado, tá? Então, eu queria chamar a atenção justamente para isso. Saindo um pouco agora da parte de estrutura do trocador de calor, de como ele funciona, eu queria falar um pouco sobre dimensionamento e da dinâmica, de quais são as variáveis que compõem, né, essa questão da especificação, do dimensionamento do trocador de calor, tá? Então, tá aqui uma imagem de como é uma tela de programa, ela tem várias outras telas, mas só para exemplificar e ilustrar a minha apresentação, tá? Existe uma fórmula, uma equação geral para dimensionamento de um trocador de calor, tá? Que fórmula é essa? Que a carga térmica requerida pelo meu processo, ela é igual ao coeficiente global de transferência de calor multiplicado pela área efetiva de troca térmica, que é o que nós vamos calcular, né? Para chegar na quantidade de placas que eu preciso no meu trocador de calor, multiplicado pelo diferencial médio logaritmo de temperatura do meu trocador de calor. Nós já vamos falar sobre cada um desses itens rapidamente, para a gente entender a dinâmica de dimensionamento do trocador de calor e da importância que as informações nos cheguem corretas, tá?
Então, Q igual a U a ΔTml. Essa é a fórmula. Nós vamos sempre estar querendo isolar o A nessa fórmula para calcular novamente a área de troca térmica. Então, o que eu digo que a nossa parte do dia a dia, o usuário, o cervejeiro, quem está pedindo os dados para dimensionar um trocador de calor, vamos falar em resfriamento de mosto, eu preciso ter essa fórmula ou essas informações na mente, tá? Que é o lado esquerdo da fórmula, que é o Q, que é a carga térmica, que é MCP ΔT. Então, é a massa do produto em quilos, né? A gente tem que ter alguns cuidados, que a gente sempre fala em litros, né? É 1.000 litros de cerveja, mas o input de dados sempre é em massa, em quilos. O calor específico do produto e o ΔT, que é a diferença de temperatura entre a entrada e a saída do produto, ok? Basicamente é isso que a gente precisa, que são as informações que nós temos que buscar no processo, que dependem de nós, né? Não dependem do programa. Eles vão ser imputados no programa e o programa aceita, né? Na medida do possível, ele sempre vai aceitar, salvo se tiver alguma incoerência técnica muito grande, tá? Ele vai acender uma luz vermelha lá, ele vai apitar. O que é calor específico? É tabelado, tá? É a quantidade de energia requerida para que 1 quilo de determinado produto varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Varie para cima ou varie para baixo, né? Aquecer ou resfriar. Então, aqui eu dei um exemplo de algumas substâncias, né? E a água sempre é referência, né? O calor específico da água é 1, né? Então, para mim, variar 1 grau Celsius, 1 quilo de água, eu preciso transferir 1 quilocaloria, tá? Então, é a referência. O mosto de cerveja, a gente utiliza 0,95 quilocaloria por quilograu Celsius. Então, é muito parecido com a água, né? Até porque o mosto de cerveja, basicamente, é constituído de água, né? Então, essa informação a gente já utiliza como default, né? Então, vou calcular um trocador de calor para mosto de cerveja, é 0,95 kcal por quilograu Celsius. Esse aqui é um exemplo de cálculo de carga térmica que é uma fórmula direta que vamos imaginar que a gente queira resfriar 1.000 litros de mosto de 90 para 10 graus Celsius, né? Então eu vou botar esses dados na minha fórmula. A massa, como é 1.000 litros, né? Eu vou transformar para quilos. Então aqui está a densidade do mosto da cerveja, que é 1,024 quilo por litro, né? Eu vou multiplicar pelo calor específico do meu mosto de cerveja e pelo ΔT, ou seja, eu quero resfriar de 98 para 10, o meu ΔT vai ser 88. O resultado disso são 85.606 kcal/hora, ou equivalente a 99 kWh. Então, essa informação ela é transcrita, né? Vocês podem observar aqui, o número não bate muito, né? O programa vai dar uma precisão maior do que o meu cálculo aqui. E então essa informação é a informação que consta, inclusive, na folha de dados do meu trocador de calor. Então, essa informação é o que veio da cervejaria. Então, eu assumo essas informações, tá? Então, o ponto inicial é a partida para dimensionar o meu trocador de calor. Aí tem uma lei, a lei da conservação de energia, uma lei da física, que diz assim, ó, que a variação interna de energia de um sistema é igual ao calor que ele recebe menos o trabalho que ele realiza. Então, o ΔU, aqui, a variação, né, dessa energia interna, ela é igual ao calor, a energia, né, ao calor menos o trabalho. Então, eu estou isolando aqui o meu ΔU aqui nessa fórmula, tá? Então, olhando um trocador de calor, eu estou olhando uma placa, eu tenho uma placa, vamos imaginar uma placa quente e uma placa fria. E eu tenho os dois fluidos passando em contracorrente aqui, vamos imaginar assim, nesse conjunto de placas. No trocador de calor não tem trabalho, tá? Então, o sistema do trocador de calor,
puramente uma troca de calor. Então, eu não tenho trabalho. Então, a energia que a gente costuma falar assim, que a energia que entra vai ser igual à energia que sai. Por quê? Porque não há trabalho. Então, o calor que é cedido do fluido quente, ele vai ser integralmente recebido pelo fluido frio, né? A transferência de calor é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Então, essa é uma das leis da termodinâmica que é aplicada aos trocadores de calor, tá? E eu quero mostrar isso para vocês, exemplificando aqui numa fórmula matemática que mostra melhor isso. Então, vamos pegar aquele mesmo exemplo lá. Eu quero resfriar 1.000 litros hora de mosto de 98 para 10, né? A gente já tinha calculado, inclusive, lá. Deu 85.600 quilocalorias. Bom, do outro lado, eu vou agora usar o meu fluido refrigerante. Vamos imaginar aqui que na minha cervejaria eu tenho um trocador de um estágio só, e eu vou usar água gelada. E eu sei a temperatura da água, que é 5 graus, e eu tenho lá no meu depósito lá de água 1.500 litros, e eu vou usar 1.200. Vou deixar lá 300 de segurança para mim ajustar isso aqui, para mim ter uma segurança lá com relação ao meu fluido refrigerante. Bom, qual vai ser a temperatura de saída? Bom, se a energia que entra é a energia que sai, eu vou fazer o MCP ΔT dos dois lados do meu trocador de calor. Então, o MCP ΔT do lado quente, que é do lado do mosto, eu já tenho, que era aqueles 85.600 que eu calculei antes. Do outro lado da minha fórmula, eu vou preenchendo com as informações que eu tenho. Então, são 1.200 litros de água, essa informação eu tenho, fui eu que defini, e o calor específico da água é 1. Vai me restar o quê? ΔT. Então, eu vou calcular o ΔT que eu vou ter no outro lado do meu trocador de calor. Então, transcrevendo isso, o meu ΔT calculado vai ser 71 graus Celsius. Ou seja, nessa condição aqui, se eu entrar com a minha água gelada a 5 positivo, a água vai sair a 76. Tá? Isso é físico, isso é a interpretação dessa lei da termodinâmica utilizando a fórmula do fluxo de calor, ali, do QMCP ΔT. Então, a prova dos 9 é eu transpor esses dados para os dois lados da fórmula e o lado do mosto, lá aqueles 85.600, tem que ser o mesmo resultado do outro lado. Então, 1.200 vezes 1 ΔT de 71 graus Celsius dá 85.600 quilocalorias. Então, é aquilo. A energia que entra é igual à energia que sai. É um jargão que se fala interpretando essa lei da termodinâmica. Com isso, é muito fácil para a gente dimensionar o trocador de calor quando a gente tem as informações de temperatura e de vazão. Isso também facilita quando eu não tenho todas as informações, ou eu tenho só uma variável, ou tenho só a vazão, ou tenho só a temperatura. Aí eu aplico as variáveis da minha fórmula e vou tentar chegar na melhor configuração de trocador de calor. Posso aumentar a vazão. Se eu aumentar a vazão de frio, eu vou diminuir o ΔT. Então, eu vou ter um resultado. Enfim, e assim por diante, tá? Mas o que eu quero ressaltar, de novo, que essas informações são as informações mais importantes, que são as informações que vêm daí, que vêm do campo, que vêm da cervejaria. E é o início de todos os cálculos térmicos, né, para a gente chegar no melhor trocador de calor, tá? Uma coisa que a gente, no dia a dia, esbarra e a gente vive apanhando para isso. Mas como é que eu ajusto a vazão no meu trocador de calor? Ou qual é a vazão de água que eu tenho que ter no meu processo? Como é que eu ajusto isso? Olha, no lado do mosto, normalmente eu tenho um inversor de frequência na minha bomba de mosto. Então eu vario a velocidade da minha bomba, eu ajusto uma vazão lá pelo inversor lá do meu quadro de comando lá da minha abraçagem. Ok. E como é que eu vou ajustar a vazão de água no lado da água gelada ou no lado do glicol, quando eu tenho um trocador de 2 estágios?
eu tenho que calibrar a vazão. Eu tenho que entrar na curva de vazão do fornecedor da bomba, instalar um manômetro e uma válvula e ajustar aqui a pressão que está lá no catálogo da bomba, que diz qual é a vazão para aquela bomba, para aquele modelo de bomba. Vamos lá. Eu vou pegar o catálogo aqui, eu peguei o catálogo da bomba Schneider, né, que é uma bomba que a gente encontra aí bastante no mercado, e eu estou interpretando aqui que eu preciso de 1.200 litros hora naquele exemplo lá. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Então, no meu exemplo aqui, eu estou pedindo 2.000 litros de mosto, aqui a temperatura não importa nesse momento, e eu quero 1.200 litros de água do outro lado. Então, como é que eu calibro isso aqui? Como é que eu ajusto isso? Bom, botando um manômetro e uma válvula. Agora, como é que eu seleciono a bomba? Que é uma outra coisa que é muito comum. Põe uma bomba de meio CV. Põe uma bomba de 1 CV. CV, 1 CV, meio CV é potência de motor. Óbvio que isso tem a ver com vazão de bomba. Mas não é aí que eu vou ter a precisão da vazão que eu preciso. Porque eu preciso definir pressão e vazão. Então, o que eu tenho que fazer? Entrar no catálogo lá, ou no software, né? Mas a gente normalmente não tem isso, vai no catálogo lá, procuro qual é a vazão que eu quero. Nesse caso aqui, eu achei uma bomba, uma vazão em torno de 1.300 litros hora, que está bem próximo daquilo que eu quero. E eu vou ter uma pressão de recalque de 18 o quê? 18 MSA, que dá mais ou menos 1,8 bar, que é uma pressão boa para fazer esse serviço de resfriamento, tá? Com isso, eu chego no modelo de bomba. Então, olha, eu vou ter uma bomba ABCR 2000, que vai ter uma potência de meio CV, um motor de meio CV, uma conexão de 3/4 na sucção e no recalque. A pressão máxima dessa bomba é de 22 MSA. Então, essa é a pressão máxima de vazão dessa bomba, que obviamente vai ser uma menor vazão, é só você olhar qual é a menor vazão dessa bomba. E um rotor de diâmetro X. Com isso, eu consigo especificar e dimensionar a minha bomba, né? Nesse caso, um rotor de 115 milímetros. Então, é assim que a gente dimensiona, né, uma bomba e calibra essa bomba para a gente garantir a vazão de líquido refrigerante do outro lado. E daí eu vou conseguir as temperaturas que eu quero no meu processo. Ok? Então, de forma bem rápida, é assim que a gente chega no dimensionamento das bombas. Eu não botei um manômetro e nem uma válvula do outro lado do meu trocador, na saída do meu trocador de calor. Eu não sei qual é a vazão de água que está passando. Então, eu não sei qual é o resultado que eu vou obter nessa troca de calor. Então, é um ponto fundamental para a gente obter o melhor desempenho do trocador de calor, né? Ajustar ou calibrar a vazão da bomba. Pessoal, vou andar aqui, tá? Bom, como eu falei, esse é o lado esquerdo da fórmula, que o Q, né? Tudo que a gente falou aqui agora está ligado a MCP ΔT. O outro lado da fórmula, essas outras informações, são informações que estão embutidas no software, são informações conhecidas, né? Que os anos foram de especificação, de experiência de outras pessoas e estudos, né, de laboratório e práticos que foram definindo outras variáveis de processo que são utilizadas no dimensionamento do trocador de calor. Então, olhando a espessura da placa e a placa que a gente escolheu, eu tenho o coeficiente de transferência de calor, o U, né? Esse U, ele é inversamente proporcional aos coeficientes de película da placa. O que é coeficiente de película? É aquilo que eu vou ter de incrustação ao longo do tempo e não tanto de incrustação, mas ao design, a rugosidade da própria placa, e ela vai me dar a transferência, a capacidade de transferência de calor dessa superfície, entendeu? Isso está ligado também à espessura da própria placa, né, o E, a condutividade térmica da placa e ainda a coeficiente de película do outro lado da placa, tá?
Tá tudo representado aqui nesse desenho, né? Então eu tenho a película de um lado, eu tenho a espessura da chapa propriamente dita, da placa, eu tenho o coeficiente de película do outro lado, e aí eu tenho o fator de incrustação. O fator de incrustação é algo que aparece durante o meu processo. No caso do resfriamento do mosto, é a deposição de um pouco de trube, que é muito comum de acontecer no processo de resfriamento de mosto. E essa deposição vai diminuir o meu coeficiente de transmissão, que tem que ser o mais alto possível. Então, todos esses coeficientes e essas variáveis aqui estão no divisor da fórmula. Então, quanto maior a película, a incrustação, menor vai ser o meu U. Então, menos eficiente vai ser o meu trocador de calor. E isso vai variando com o passar do tempo, se a placa não é limpa, se a placa não está devidamente conservada. Tem ainda outros fatores aqui, que é o coeficiente de película específico, o H aqui, enfim, que tem influência de velocidade, de viscosidade, de densidade, a condutividade térmica do próprio fluido. Tudo isso vai influindo no meu cálculo do meu U, né? Que é a definição do coeficiente de transmissão de transferência de calor, tá? Gente, eu não vou perder tempo aqui, só estou demonstrando para vocês a importância de manter o meu trocador de calor, de certa forma, limpo. Porque essas variáveis vão ao longo do tempo influenciando no rendimento do meu trocador de calor. Esses valores de U, de coeficiente, são tabelados, mas você observe que tem variáveis, né? Tem um range aqui muito grande, né? Então, um U água varia de 850 a 1.700. Água, óleo, pode variar de 110 a 350 watts por metro quadrado, grau Kelvin. Então, isso no software ele é mais afinado, porque eu entro com muito mais informações e obtenho um valor de U mais ajustado. Tá? Aqui uma foto de um case, né, de um cliente que poucas braçagens, né, a gente já detectou uma deposição de trube, né, no lado do mosto, e houve aqui um problema de redução de vazão. Imagina o trocador com 60 placas, se não me engano, 60, 70 placas, então não teve, né? Logo nas primeiras aí o trocador já berrou, né? Então o que a gente tem que fazer? O procedimento de SIP, né? Então eu tenho que fazer minha limpeza SIP com a minha soda ou com o meu hiperacético, enfim. Vou fazer a recirculação em contrafluxo, né? Vou ter uma bomba específica para isso, vou usar o meu produto, 1 ou 2% de soda, ajustar a temperatura, e vou fazer a recirculação num tanque para retirar aquela sujeira que eventualmente ficou no meu trocador de calor. As velocidades são bem mais altas, o objetivo é atingir velocidades em torno de 1,5 metros por segundo na região central da minha placa, para mim ter a melhor eficiência de remoção nesse sistema SIP. Ok? E tem ainda o ΔTML. O que é o ΔTML? Se vocês observarem no trocador de calor aqui, o fluido que está entrando quente no trocador de calor, ele, de uma certa forma, ele já é pré-resfriado com um fluido quente, que está, obviamente, abaixo dele, no contrafluxo, tá? Então, quando eu trabalho com um trocador contra corrente ou contra fluxo, ele tem um rendimento melhor, né? Por quê? Porque, nesse caso aqui, o fluido quente está entrando em cima e o fluido frio está entrando por baixo em contrafluxo, né? Mas nessas primeiras placas, onde eu tenho o fluido mais quente, eu tenho uma troca de calor maior. O fluido que está saindo, o refrigerante que está saindo, ele já está me ajudando a fazer esse resfriamento nessas primeiras placas, né? Na parte de cima, tá? Então, o fluxo em contracorrente,
Ele me ajuda por causa disso. Então, eu tenho a diferença de temperatura entre os fluidos que deve ser considerado no meu cálculo de área de troca térmica. Então, é o que a gente chama de delta TML, que está aqui na fórmula, é o delta T1 menos o delta T2, dividido pelo log neporiano do delta T1 pelo delta T2. Então, vai me dar um valor de temperatura média, né, com essa contracorrente aqui, enfim, que vem ajudar no meu cálculo de troca térmica, no rendimento do meu trocador de calor. Eu posso ter fluxos paralelos, né, os dois fluidos andando no mesmo sentido, né, alguns casos específicos, tá, mas não é a aplicação específica em cervejaria, tá. Então, quando eu dimensiono o meu trocador de calor, eu vou gerar uma folha de dados. Essa folha de dados, ela contém todas as informações que nós imputamos e o resultado delas, como a perda de carga, eu já tenho agora a área de transferência de calor já calculada, o número de placas do meu trocador de calor, 67, a espessura da placa que eu estou utilizando, o percentual de margem de troca, de superfície de troca, o fluxo e passe. Eu posso ter inversão de passe no trocador de calor, que é o fluido ele mudar de sentido no trocador de calor, ou ele entrar todo o fluido quente, né? Ele entra em cima e escoa sempre de cima para baixo. Ou eu posso ficar subindo e descendo com o fluido dentro desse meu trocador de calor. Então, isso é possível, tá? Que é o caso desse trocador de calor aqui. Então, com isso, eu gerei o meu cálculo, e esse trocador tem que ter 2,99 metros quadrados de área de troca térmica. Então, com isso, eu vou agora quantificar quantas placas eu vou precisar para isso, ou seja, 67 placas desse modelo de placa, né? Que é um modelo específico. Vai variar de fornecedor para fornecedor, vai variar do tipo de placa que eu utilizo. Então, cada fornecedor tem o seu programa e vai gerar obviamente, a sua folha de dados, ok? Vamos adiante. Reforçando. O lado esquerdo, o que é nosso, é dia a dia, é levantamento, é campo, é cliente. O A delta TML é do trocador do software que dimensiona o trocador de calor, ok? Então, o trocador de calor normalmente utilizado em cervejaria para mosto é de duplo estágio. Eu divido a carga térmica em duas partes, né, para otimizar o meu sistema de refrigeração. Então, eu falo que o primeiro estágio do trocador de calor, ele é recuperação de energia, porque eu vou estar usando água industrial ou água cervejeira, e eu posso pré-aquecer essa água para uma próxima abraçagem ou para lavar grãos. Então, ele é um recuperador de energia. Então, quanto mais energia eu recuperar, melhor. Então, normalmente, o primeiro estágio é o que tem mais placas, né? É onde eu direciono meu maior fluxo de calor, para me recuperar ao máximo e baixar ao máximo a temperatura do mosto. Para quê? Para que no segundo estágio eu faça um ajuste mais fino da temperatura, ou facilite o meu ajuste, melhor dizendo, o ajuste fino da temperatura de saída do mosto, usando água gelada ou solução glicol, tá? E assim eu vou ter um menor consumo de energia elétrica que foi utilizada para fazer minha água gelada. O exemplo, o compressor, ele usa energia elétrica. Ele tem um fator alto, um COP alto, mas ele consome bastante energia elétrica, comparado com os demais itens consumidores de energia de uma cervejaria. Então, eu vou tentar minimizar ao máximo o meu consumo de energia fria, do frio. Então, o meu segundo estágio, ele sempre normalmente é menor. Não é que ele é menor porque eu quero botar menos placas, é que eu dividia a minha potência térmica calculada para que eu tente tirar ao máximo nesse primeiro estágio. Assim, eu vou economizar energia
térmica, né? Seja elétrica, se a tua abraçagem é elétrica, pode ser uma single vessel elétrica, ou a gás, né? Com a combustão direta, ou se eu uso caldeira. Então, eu vou gastar menos vapor para aquecer a água para uma segunda abraçagem. Eu vou estar economizando o GLP, tá? Então, como é que fica a distribuição de carga? Então, no primeiro estágio, a gente normalmente tenta... Estou pegando aquele mesmo exemplo lá, 1.000 litros de mosto, né, multiplico pela densidade para transformar em quilo, calor específico, e o ΔT. A gente normalmente trabalha com 40 graus de saída no primeiro estágio, tá? Então, eu dividi aqueles 86 mil quilocaloria, 66% vai ficar no primeiro estágio, ou seja, 56 mil quilocaloria eu vou recuperar no primeiro estágio usando água fria industrial ou água cervejeira. E no segundo estágio ficam os outros 34%, ou seja, 29 mil quilocaloria para mim resfriar de 40 para 10 aqui nesse exemplo, né? Que é um mosto de Pilsen aí, que é normalmente que o cervejeiro pede, em torno de 10 graus, tá? Então eu dividi a carga térmica, né? Eu não sei quanto vai sair a temperatura do mosto no primeiro estágio. Então a garantia que a gente tem que vai sair o 40 graus é aquela história da bomba. Eu preciso calibrar a vazão da bomba. Se no outro lado de troca térmica eu ajustei a vazão da água do primeiro estágio, eu vou ter certeza que eu vou estar tirando o meu mosto ali naquele ponto a 40 graus. Então, o que eu faço? Eu vou trabalhar aqui o meu primeiro estágio, vou resfriar 1.000 litros de mosto, de 98 para 40, né? MCP ΔT, e definir aqui, a gente normalmente trabalha com a razão de água de mosto e água de 1 para 1. Ou seja, 1.000 litros de água, 1.000 litros de mosto, ou vice-versa, né? 1.000 litros de mosto e 1.000 de água. Se a água entrar a 25, com que temperatura eu vou tirar a água? Então, fiz aquela minha fórmula que a gente já viu anteriormente lá, apliquei meu MCP ΔT e vi que e chego que se eu entrar com a água 25, eu vou sair com a água 81 graus, né? Que é uma temperatura extremamente alta nesse caso. Ou seja, eu estou tirando aqui 56 graus de ΔT entre a entrada e a saída, tá? E esse cálculo que eu fiz aqui está registrado aqui. O software usa das mesmas premissas, tá? Esse cálculo de carga térmica tem uma variaçãozinha sempre, né, gente? Mas tá aqui, ó. É os 65 kW de energia, né? Que vai dar aquelas 50 e poucas mil quilocalorias, tá? Então, para mim garantir isso, eu preciso calibrar a minha vazão. Agora, olha que interessante esse gráfico, tá? O que mostra aqui? O quão importante o ajuste da temperatura, tá? Não se preocupe com vazão de mosto, tá? Nem com vazão de água. Mas de forma genérica, né? Se eu tenho um mosto a 40 graus, eu quero tirar um mosto a 40 graus, e eu estou entrando com a água a 15 graus, tá? E eu dimensionei meu trocador de calor para essa condição. É empírico aqui, tá? Então, se eu entrar com a água a 15 graus e quero tirar o mosto a 40, eu tenho uma área de troca térmica, que é 0,74 metro quadrado, ok? Isso no resfriamento do dia. Vamos dizer que no segundo resfriamento do dia não deu tempo, não recuperou a minha água, ou o meu dia está muito quente, a minha água lá, a segunda abraçagem do dia, a minha caixa d'água está exposta ao tempo, a água já está a 20 graus. Se eu entrar com a água a 20 graus, a temperatura do mosto, se a vazão de água for a mesma, a temperatura do mosto já vai ser 43. Então, 5 graus que eu aumentei na temperatura da água, o meu mosto já vai sair 3 graus mais quente. Ou seja, se saiu a 43 aqui, e o segundo estágio nada mudou, o mosto, em vez de sair a 10, vai sair a 13. Como a área de troca é fixa, eu teria que corrigir a área de troca. E eu teria que passar a ter 1,2 metro quadrado de área de troca térmica. O que não acontece. Vamos dizer que é um dia de verão lá e eu dimensionei meu trocador para 15 e hoje está 25 a temperatura da água. O mosto já vai sair a 46. Então, já houve um delta aqui agora de
aumentou 6 graus Celsius a temperatura de saída do meu mosto. Então, 10 graus, aumentou 6. A minha área de troca térmica já teria que ter passado para 2,12 metros quadrados. Ou seja, 3 vezes mais que o 0,74 calculado. Bom, aqui está uma razão de mais ou menos para cada 5 graus que variou a temperatura da água, subiu 3 graus a temperatura do mosto. Tá? Isso se repete aqui também. Tá? O que acontece aqui, ó, que se for a 30 graus, ou seja, se eu dobrar a temperatura da água, nesse caso aqui, em vez de entrar 15 e entrar 30, o trocador de calor teria que ter 4,6 metros quadrados de área. Quer dizer, eu teria que ter uma área de troca 7 vezes maior que o meu projeto original lá. Cara, isso aqui, na verdade, é só um exemplo da influência, da variação da temperatura de entrada da água no comprometimento da área de troca do meu trocador de calor. Então, se você passa os dados para mim, dizendo que a temperatura é 25, é 25. Se subir para 26, 27, 28, alguém vai sofrer com isso. E é um mosto. Então, o que você faz? Vai lá, diminui a velocidade do inversor, né? Para diminuir a velocidade do mosto, e em vez de eu resfriar em 1 hora, eu começo a resfriar em 1h05, 1h10, 1h15 e assim vai. É só a água que influencia nisso? A temperatura da água? Não. É aquele fator de incrustação, é a deposição, é outras coisas que vão se somando nisso. Então, eu vou perdendo a área de troca térmica. Ok? Passamos para o segundo estágio. Então, eu entrei a 40, agora quero tirar a 10. MCP ΔT de novo, né? Vou isolar aqui. Do outro lado, eu estou usando relação de vazão de 1 para 2. Que a gente já fez vários cálculos. Pode ser maior, pode ser 3.000, pode ser 4.000, não tem problema. Mas nós normalmente trabalhamos com 2.000, quando a gente dimensiona os nossos trocadores de calor. E é uma razão de vazão de 1 para 2. Então, 1 de monstro, 2 de glicol. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com -4, eu estou considerando glicol com 30%, água com 30% de anticongelante ou álcool, né? Álcool de cereal, óbvio. Isolei na minha fórmula lá, beleza, cheguei no ΔT. Então, com essa vazão de 2.000 litros, eu consigo chegar num ΔD de 14. Ou seja, se eu entrar com o meu glicol a -4, ele vai sair a qual temperatura? 10 graus Celsius. Tá? Então, de novo, para mim garantir isso, eu tenho que botar aqui um manômetro e uma válvula e calibrar a curva de vazão da bomba que eu estou utilizando para fazer esse serviço. Tá? Senão eu não vou conseguir o resultado que eu quero, que é extrair um mosto a 10 graus e nem devolver o glicol nessa temperatura para o meu reservatório lá. De novo, as informações estão aqui, estão replicadas, né? É o que a gente imputa lá nos dados do meu software lá. Bom, pessoal, aqui eu exemplifiquei. Então, transcrevi isso para cá. O ideal que se tem um tanque pulmão de água quente, nem todas têm, né? A single vessel normalmente não tem um pulmão de água quente, onde eu aqueceria a água com vapor. Então, a água cervejeira ou água industrial, ou cervejeira de preferência, né, pessoal? Ela é recuperada, né, essa temperatura, e eu direciono essa água para o meu tanque E no outro lado eu tenho o meu circuito aqui de glicol, né? E nesse caso eu botei um tanque pulmão de 4.000 litros. Então, se eu tenho um tanque pulmão de 4.000 litros a -4, e eu retornar esses 2.000 litros a 11 positivo, né? Eu faço um balanço de massa e energia aqui, eu vou chegar à conclusão que no final do resfriamento do mosto, se o meu chiller estiver desligado, a temperatura do tanque vai ser 3 positivo. Então, assim, quanto maior aqui o meu tanque pulmão, menor vai ser a temperatura final dele. Então, isso ajuda no dia a dia. Nós já vamos falar um pouco sobre isso, tá? Então, o calor tocado aqui sempre vai ser o mesmo, né? Então, o que o chiller tem que repor aqui é esses 29.000 quilocalorias. Então, eu vou dimensionar a minha unidade de refrigeração aqui, que é um outro tema, um outro assunto. A gente tem um outro cuidado aqui, que é com a potência da máquina, né?
a potência nominal lá, que eles normalmente o fabricante fala, a Via fala lá, a minha máquina entrega 45 mil quilocaloria. Sim, se ela trabalhar com água, 5 positivo. Se ela trabalhar com glicol a -4, opa, eu vou ter a carga efetiva, a carga térmica entregue, ela é outra, né? A efetivamente entregue, ela é menor. Aqui é 30%, 40% menor. Então, uma máquina de 45 mil entrega 30 mil. Nesse caso aqui, se eu estou dizendo que o meu calor trocado é 20 mil, essa máquina aqui vai repor o tanque em mais ou menos 1 hora. Tá? Então, é assim que a gente calcula, na verdade, inclusive o dimensionamento do chiller para suportar essa demanda. Lembrando que o maior consumo de energia térmica na cervejaria é o resfriamento do mosto. Obviamente, quando a gente trabalha com sistemas conjugados, e normalmente aqui eu tenho uma bomba para a adega, essa questão da temperatura final é importante. O calor trocado, como eu falei, é o mesmo, mas se eu botar um tanque maior, a temperatura final dele vai ser mais baixa, isso nos dá mais segurança operacional. Tá? Enfim, só queria exemplificar aqui para vocês. Então, com essas informações e com essas formas, eu consigo alinhar tudo isso bem para fazer o meu projeto de resfriamento da minha cervejaria. Ok, pessoal? Então, o primeiro estágio é a recuperação de energia. Nesse caso aqui, essas 55 mil quilocaloria que eu recuperei equivalem a 5 quilos de GLP ou 6 kW de energia elétrica. Tá? Então a gente tem que estar preocupado com isso, porque essa energia eu estou colocando lá na minha caldeira ou em algum lugar, no meu gerador de vapor, ou lá na minha combustão direta, eu estou colocando para aquecer o mosto lá na mostura e na fervura. E essa energia eu posso recuperar se eu jogar ela de volta para dentro do meu tanque de água quente no primeiro estágio. Ok? No segundo estágio, então é aquilo que a gente já falou. Então, quanto maior o tanque, menor é a temperatura e mais seguro é a eficiência do meu sistema de refrigeração. O que a gente vê é que o pessoal às vezes costuma muito baixar a temperatura do chiller para temperaturas menores que -4. Gente, tem um efeito contrário. Se eu baixar mais a temperatura, a energia entregue, o calor entregue, ele é menor. Então, é legal baixar a temperatura para você resfriar o tanque. Beleza. Você vai ter uma temperatura menor, você vai ter uma massa termoacumulada aqui no tanque pulmão maior. Ok? Mas na hora em que o chiller vai recuperar a temperatura, que eu já fiz o resfriamento, e que eu preciso agora recuperar a temperatura, ajustar para -7, ou trabalhar com ele -7, vai fazer a máquina trabalhar mais e entregar menos energia. Você vai gastar mais energia elétrica para fazer o mesmo serviço. Ok? Aqui uma foto exemplificando uma instalação típica, né? Então, o chiller, ele gela o tanque, né? E a partir do tanque, eu tenho a minha bomba que vai lá para o meu trocador de calor, ou para a adega também, enfim, e vai retornar para o meu tanque, tá? Formando o circuito que a gente chama de secundário. Circuito primário, né? Chiller tanque, e circuito secundário, tanque processo, né? Vai fazer esse circuito aqui. Aqui eu inseri ainda mais uma transparência, só para mostrar para vocês, a título de curiosidade. Aqui é uma tabela de um compressor, dos compressores da Danfoss. Eu não lembro aqui qual é o gás utilizado, mas olha aqui, ó, temperatura de evaporação e temperatura de condensação. Então, quando a gente seleciona um compressor lá, aqui a unidade está em watts, né? Então, aqui 52.700 watts equivale a 45 mil quilocalorias. Então, isso ele operando a zero. Zero o quê? Temperatura de evaporação. Então, evapora zero para operar com água gelada 5 positivo. Quando eu vou operar com -5 lá no meu glicol, eu vou evaporar a -10. Então, eu venho para cá. Então, quando eu evaporo a -10, esse mesmo compressor ele vai entregar 36.600 watts. Ou seja, 30% menos de energia térmica. Bom,
Aí, se a temperatura externa tiver a 35, que é a temperatura de condensação, é uma condição. Se a temperatura de condensação for maior, num dia mais quente de verão, eu perco mais potência a isso ainda, que é aquela história de manter os radiadores do sistema de condensação limpos, tá? Então, eu só queria exemplificar para vocês essa questão do dimensionamento dos chillers e da temperatura de trabalho das máquinas, tá? Agora, isso é assunto para outra hora e meia de conversa para a gente falar sobre unidades de refrigeração. Ok, pessoal, só encerrando, nós temos os brasados, são os trocadores de placas de aço inox, que são estampadas e soldadas entre si através do processo de brasagem. Agora eu já tenho as placas todas em inox também, tá? O trocador todo inox, já soldado em inox, então amplia um pouco mais o leque, muito utilizados em nano e ainda em pequenas cervejarias, utilizados tanto para resfriamento de mosto como para evaporadores em unidades de refrigeração. Ok? Pessoal, desculpa aí, eu sei que excedi o tempo. Bresciani, o assunto ele é longo, né? Ele demanda um pouco dessa parte técnica, né? Então, peço desculpa se me excedi aqui no tempo, mas eu também sou entusiasta, eu me empolgo e eu não consigo excluir transparências da apresentação, porque eu entendo que essa dinâmica toda ela precisa ser apresentada para que as pessoas incorporem, entendam que no dia a dia ela está olhando para um trocador de calor ali, que é um feixe de tubo tal, mas que lá dentro está acontecendo muita coisa. E que tem ação externa do humano, né, que a gente tem que interagir com o trocador para manter a performance do trocador de calor em dia, entendeu? Perfeito, Vinícius, muito obrigado. Ótima palestra, extremamente técnica e conseguindo, apesar de ser muito técnica, conseguindo explicar para as pessoas que não são tão técnicas assim, né? Qual o funcionamento. Gostei bastante aí da tua apresentação. Tenho certeza que a galera também curtiu. Existe toda uma complexidade, né? Primeiro no dimensionamento do equipamento de forma correta. Depois, sim, porque toda cervejaria ao longo do tempo vai mudando, então o trocador fica ali abandonado e daqui a pouco, não está dando conta. Assim, não está dando conta porque vocês mudaram tudo, né? Isso, exatamente. E tem outra questão que é conseguir mantê-lo funcionando de forma eficiente, já que existem questões de manutenção, de limpeza e várias coisas que vão diminuindo a eficiência do próprio trocador, né? E ele vira gargalo de produção, né, Bresciani? Porque eu preciso fazer a transfega do mosto para a adega, né? Então, se eu começo a levar 1 hora e meia, 2 horas, como eu já vi casos, até mais, essa transfega demora e daqui a pouco eu tenho uma segunda abraçagem no dia e ela vira gargalo, porque o sistema de refrigeração não conseguiu recuperar a temperatura ainda para mim fazer o segundo resfriamento do mosto, né? Sim, sim. Então, tem que se dar atenção, é um ponto de gargalo na cervejaria, né? Sim, sim, aí passa por aquela questão, não adianta colocar -7, porque senão vai ficar pior ainda, né? Então... ajuda no primeiro momento, mas no segundo momento atrapalha. Mas então deixa ele a -7 setado, na hora que começar a bombear, já vai lá e volta para -4. É o que alguns fazem. Sim. Então, tá bom. A dúvida principal da galera aqui, eu não vou me estender muito nas dúvidas, porque a gente passou um pouco do horário, para não tomar a palestra do Alan Correia, que vai estar falando de seguida aí da Beer Sales. A principal dúvida da galera é principalmente a questão de limpeza, né? Porque eles estão pensando na operação. Então, sim, se tu puder falar um pouco disso daí, a gente te agradece. Para cada... Vamos falar em mosto, né? Para cada tipo de trocador de calor, na folha de dados, a gente tem que pedir para o fornecedor, a Berman também calcula isso, qual é a vazão de circulação recomendada, a vazão e a pressão de circulação de fluido para fazer o SIP recomendada para aquele modelo de trocador de calor, tá? Então, a gente vê que, primeiro que já não tem as esperas, né? Normalmente você poderia ter uma conexão, um T com uma válvula nos bocais de entrada e de saída de mosto, logo na saída do trocador de calor, né? Na entrada e saída de mosto, logo na saída do trocador de calor.
e você espetar as mangueiras e fazer o SIP, tornar o SIP uma coisa mais rápida, mais fácil, né? Mas para você garantir efetividade, eu tenho que ter vazão e pressões definidas pelo próprio fornecedor do trocador de calor, tá? Em algumas folhas de dados, isso consta. Se não consta, pede para o fornecedor, tá? Então, o segredo do SIP, claro, o produto correto, a dosagem correta, na temperatura certa, sim, também é importante. Mas o que muita gente não olha é pressão, vazão e tempo, né? Isso realmente é importante. Então tá bom, fica a dica para a galera aí. Vamos cuidar bem do trocador de calor. Isso daí traz eficiência, redução de custo, redução de tempo, redução de problema, né, futuro. Então é extremamente importante para o bom funcionamento da nossa cervejaria, que na verdade precisa de... A cervejaria é um tipo de indústria que precisa de troca térmica o tempo todo, tanto para calor quanto para frio, né? Sim, sim. Sem contar a questão de contaminação, né? Enfim, é indiscutível, né? Ok. Bom, Vinícius, parabéns pela palestra mais uma vez. Muito obrigado a Conservar e a você por disponibilizar o teu tempo, trazer uma apresentação tão técnica, de tanta qualidade. Eu queria poder estender um pouco, mas não posso, porque senão a gente já está atropelando aqui a palestra do Alan. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, estou à disposição. Vocês têm meu contato aí, só me chamar, sempre disponível. E me perdoe por extrapolar o tempo aí. Tá ótimo, foi ótimo. Fico à disposição de todos vocês aí. Fique tranquilo, foi ótimo. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado a vocês. Valeu.